Muitas pessoas desistem no meio do caminho por acharem que não há mais nada a ser feito, que não tem mais jeito. Mas eu digo a você que não há impossíveis para Deus, seja qual for a situação. No programa de hoje vamos conhecer o testemunho de Luciene Valentim sobre a restauração que Deus fez em seu casamento. Então não sai daí, porque a Mulher Real começa agora. Convido você a nos seguir no nosso Instagram, @MulheresReaisIBL, e ficar por dentro de tudo que está acontecendo por lá. E antes de nós entrarmos aqui neste assunto, num testemunho tão lindo, nós estamos aqui já em clima de Natal, um cenário tão lindo, tudo aqui preparado com excelência, e nós estamos aí, curtindo esse tempo, um tempo também de família, um tempo de estarmos mais juntos, um tempo de unir a nossa casa. Então não perca esse momento, às vezes preocupado com tantos detalhes. Simplesmente une a sua família, invista no seu lar. Natal é um momento propício para isso. Amém? Mas nós vamos continuar falando aqui porque tem muito de Deus para a sua vida. Então vamos lá. Para Deus tudo é possível. E prova disso foi o que Ele fez no relacionamento da nossa convidada Luciene Valentim, que se casou muito cedo e, após alguns problemas conjugais, se separou. Para ela, não havia mais nada a ser feito, mas para Deus as coisas eram bem diferentes. Seja bem-vinda, Lu. Eu sei que Deus vai falar muito através da sua vida e desse processo. Amém. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Antes de você começar vamos falar assim, um testemunho tão rico, tão poderoso de Deus sobre a sua vida, eu não posso deixar de contar aqui para as nossas convidadas como que Deus faz, né? Sim. Em uma conversa, num momento tão íntimo nosso, né? Ali você participando conosco da igreja, foi se apresentar e até, vamos falar assim, pedindo direções para outras áreas da sua vida. Sim. E nesse decorrer dessa conversa, o Senhor me vem e você traz um testemunho de uma força tão grande que Deus fez. E eu olhando ali para a luz, sabe, meninas? É assim que funcionam as coisas. Olhando para ela, assim, eu vou levar essa mulher lá no programa. Ela nem imaginava, né, Lu? Nem imaginava. Jamais. O Senhor preparou tudo, Preparou né? tudo, porque o que Deus tem feito e vai continuar fazendo na sua vida é muito grande. Amém. E a gente não pode deixar simplesmente... Eu sei que você já testemunha, mas eu quero que muitas outras mulheres conheçam o seu processo. Eu sei que cada um é de um jeito. Cada um tem a sua etapa, mas falar hoje de uma restauração conjugal, às vezes as pessoas estão muito desacreditadas de um relacionamento. Tem pessoas que nem querem mais se casar, verdade. Não é verdade? Sim. Então, existe um processo longo aí para se falar, mesmo que o programa é muito rápido, viu? Mas eu gostaria que você começasse a contar a sua história, contar os processos, e daí Deus vai continuar aí trazendo resposta para muitas mulheres que estão nos assistindo. Amém. Então, desde muito nova, o meu sonho sempre foi casar e ser mãe. Sim. Enquanto as meninas da minha idade queriam ser executivas, serem empresárias, o meu sonho não era esse. Olha. Meu sonho era construir uma família, né? E eu comecei a namorar muito nova. Com 15 anos já estava aí namorando. Sim. Só que os relacionamentos sempre frustrados, né? E em um desses relacionamentos eu conheci o meu esposo. E começamos a namorar e foi muito rápido. Sim. Com 6 meses ficamos noivos e em 1 ano já estávamos casados. Sim. Né? E só que todo mundo vive aquela ilusão que o primeiro ano vai ser aquele primeiro ano de flores, né? De tudo maravilhoso. E na verdade não é bem assim. Sim. Porque o primeiro ano é justamente o ano da fusão, onde acontece a crise da fusão, né? Onde a gente acaba trazendo as nossas culturas familiares, né? Várias coisas ali de família. Sim. E o outro também traz. E quando chega, entra naquela crise da fusão. Sim. Né? Verdade. E foi justamente isso que aconteceu conosco. Nós casamos muito novos. Sim. Com 18 anos eu já estava aí casado, meu esposo com 19 anos. Sim, os dois bem novinhos. Bem novinhos. Além da imaturidade veio a crise da fusão. E logo em seguida tivemos um filho também. Foi tudo muito rápido mesmo.
E começamos com aquele problema da crise da fusão, sempre brigas, sempre confusões, por questões familiares mesmo. Porque como eu já vim de uma família disfuncional, onde o pai era alcoólatra, né? A mãe já sofria muito, você acaba trazendo toda essa cultura para dentro. Existe uma carga, né? A carga para dentro do relacionamento. E quando cheguei, trazendo toda essa carga, veio ele também de uma família disfuncional, crise da fusão, menino, briga constante, e acabou vindo o quê? Uma separação. Sim. E aí nós nos separamos, né? Ele acabou seguindo o caminho dele, eu também seguindo o meu caminho, e nós ficamos 1 ano e 9 meses casados, e veio a separação. Sim. E aí cada qual foi seguir o seu caminho. Certo. E ao decorrer desse tempo, eu fiquei por um tempo guardando, e a minha mãe sempre uma mulher de oração, aquela mãe que ora, e ela sempre chegava para mim e falava comigo, olha filha, Deus vai restaurar o seu casamento, eu creio que o Senhor vai restaurar o seu casamento. E eu fiquei naquela expectativa, Deus vai restaurar o meu casamento, crendo. Só que foi se passando o tempo, pastora. Sim. E como a gente tem essa questão de olhar muito para o tempo, né? A gente acaba perdendo, às vezes, as esperanças por pensar que está demorando muito o trabalhar de Deus. Sim. E quando foi dando mais ou menos 7 anos, dentro desse tempo, eu cheguei para minha mãe e falei com ela. Falei, olha mãe, já se passaram 7 anos, né? Já perdeu a identidade. E eu não vou mais esperar. Eu agora vou fazer a minha vida. E comecei a me relacionar com outra pessoa, ele já estava se relacionando com outra pessoa. E assim nós ficamos. Mas havia uma promessa de Deus para nossas vidas, né? Sim. Que com o tempo ela iria se cumprir, com certeza. Só precisava de esperar esse tempo. Olha só. E é o que a gente não quer fazer, esperar. Não. E eu lembro que quando eu cheguei para minha mãe e falei com ela que eu iria partir para um outro relacionamento, que eu já não iria mais esperar, ela falou comigo, não faça isso. Olha. Porque tem uma promessa de Deus para a sua vida, de restauração. O Senhor vai restaurar a sua casa, vai restaurar o seu casamento. E eu falei, não vou mais esperar, porque já são 7 anos. Ele está vivendo a vida dele, ele está sendo feliz. Na minha cabeça eu tinha isso. Né? Que ele estava lá e estava... É o que a gente estava enxergando, é o que você enxergava. Exatamente, era o que os meus olhos carnais estavam vendo, né? E eu fui viver a minha vida, me envolvi com outra pessoa, fui viver um outro relacionamento, vivi esse outro relacionamento por 2 anos com essa outra pessoa e até então estava tudo muito bem. Ele morando fora, também vivendo um outro relacionamento e estava tudo bem. E chegou ao ponto, a gente brigava tanto, mesmo depois da separação, que não tinha como nem ter diálogo sobre filho. Nem sobre filho a gente conseguia conversar. Tudo que tinha que resolver era com a minha mãe que resolvia, porque era a gente algo não até tinha. muito distante, então, né, de pensar, vamos falar assim, do que a gente falou até logo no início, né, era algo que era, assim, possível aos olhos humanos, né, que nem nesse período aí ajustou alguma coisa, né? Sim. E ainda havia muitos conflitos entre vocês. Muitos conflitos. De todas as formas que eu olhava, era impossível eu consegui ver uma restauração de Deus justamente por isso. Porque além dele estar morando distante, a gente não conseguia nem mesmo ter um diálogo, ter uma conversa, nem por telefone. Olha só. Né? A coisa era feia mesmo entre nós. Só. Mas a minha mãe sempre ali, insistindo na oração, crendo no milagre, falando, não, há uma promessa, espera, porque é uma promessa, promessa. Mas eu, com a minha incredulidade, também por ter me desviado, porque dentro desse processo eu acabei me desviando dos caminhos do Senhor, me afastando, e eu acabei vendo toda a circunstância, olhando com os olhos ali carnais, eu não cria mais que Deus poderia trazer essa restauração, que o Senhor poderia fazer isso. E, na verdade, quando eu cheguei a casar, como eu já trouxe essa carga familiar de ter uma família totalmente, né, da forma que eu já cresci ali, eu não acreditava em um casamento, uma plenitude de Deus no casamento. Essa era a verdade. E por isso que eu passei em outros relacionamentos e também não deram certo, porque eu já não cria nessa plenitude de Deus. Mas aí, ao decorrer desse tempo, aos 7 anos que eu me envolvi com essa outra pessoa, fiquei 2 anos com essa outra pessoa. E aí chegou o tempo de Deus trabalhar. Chegou a hora do Senhor fazer aquele milagre. E um belo dia, eu já estava preparando tudo para poder estar indo embora do Brasil, para ficar onde estava essa outra pessoa. E eu resolvi ir com uma amiga até uma igreja. E chegando lá nessa igreja, a pastora que estava lá pregando, ela olhou para essa amiga e falou com ela, estranho, eu vejo uma confusão na vida daquela moça.
Eu olho para ela e eu vejo 2 casamentos, não estou entendendo. E aí ela me chamou e falou assim, olha, a pastora quer falar com você. E eu fui até ela. E quando eu cheguei, ela falou comigo, ela falou assim, olha, eu vejo algo muito estranho. Eu vejo dois casamentos, 2 maridos, eu não estou entendendo isso aqui, uma confusão. Que profundo. Eu olhei para ela e falei assim, não, eu já fui casada, que nós chegamos a divorciar. Sim. Falei, eu já fui casada e hoje eu sou casada com outra pessoa. Pode ser isso que você está vendo. E, inclusive, eu estou indo embora do país para ficar com essa outra pessoa. E naquele momento ela deu um sorriso. E ela virou para mim e falou comigo assim, não, o seu marido é o que está aqui, não é o que está lá. E o Senhor vai restaurar o seu casamento. Só que eu já estava com o coração fechado para aquela promessa. Eu já não cria mais naquela promessa, decorrente há tanto tempo, a tudo que já havia vivido, palavras que já tinham sido ditas, feridas, né? Eu já não queria mais aquilo, para falar a verdade. E aí, quando o Senhor usou o meu próprio filho para poder trazer isso para mim. E aí, o meu filho, ele começou a chorar e falar que não queria que eu fosse embora. Olha. E aí, eu conversando com a minha mãe, novamente. Aí eu procurei a minha mãe, né? Nesses momentos, a gente vai correr a quem? Aos pais, né? Aí eu corri para minha mãe com toda a sabedoria dela, conversei com ela, expliquei a ela toda a situação. E ela falou comigo, olha, minha filha, há uma promessa de Deus para sua vida. E você sabe que a promessa de Deus é restaurar. E o Senhor já falou com você que o seu marido é o que está aqui. Então, agora cabe você a decidir o que você vai fazer, o que você vai estar fazendo. Mas se o Senhor já te falou que vai restaurar e que seu esposo é que está aqui, então, Ele já te deu toda a ferramenta, né? Toda a chave aí. E aí, naquele momento, pastora, eu decidi. Naquele momento, eu decidi, literalmente, falei, não. Realmente, eu vou acreditar naquilo que Deus tem para mim. Eu vou lutar pela minha família. E eu resolvi abrir mão de estar indo embora. Terminei todo aquele outro relacionamento com que eu vivia, né? E comecei a orar e falar, Senhor, se é isso mesmo que o Senhor tem para mim, então agora é com o Senhor. Agora é o Senhor conduzir tudo, né? Que agora eu já entendi e eu aceito. Olha. Eu aceito agora o que o Senhor tem para mim. Porque Deus é cuidadoso, né, Lu? Sim. Ele foi preparando todo um processo até de ir lá no profundo do seu coração, né? Quando você fala que eu aceito o que o Senhor tem para mim, né? Às vezes era só a chave, né? Exatamente. Que Ele estava esperando. É aquilo que a gente estava até conversando. A gente move no natural e Deus move no sobrenatural, move no sobrenatural. Mas continua. Porque eu estava com o coração fechado, né? Porque, como eu disse, foram muitas palavras que foram ditas, que trouxe feridas, né? Foram muitas coisas. Então, assim, eu acabei me fechando dentro daquilo tudo. Mas quando chegou na hora certa, no momento certo, da promessa se cumprir, naquele momento o Senhor veio e colocou no meu coração que eu precisava aceitar, deixar Ele vir e Ele mudar toda a minha história. E naquele momento eu decidi, falei, eu abro mão, Senhor. Eu abro mão de tudo agora, eu te entrego tudo. E pode mudar a minha história. E Ele entrou, pastora. E Ele entrou verdadeiramente mudando completamente a minha história. E aí, aonde o meu esposo veio, me procurou, me pediu perdão, a gente conversou, se acertou, resolvemos a voltar, né? Novamente, voltamos com o nosso casamento, casamos novamente. Sou casada 2 vezes com o mesmo homem, sou completamente apaixonada por ele e hoje eu posso dizer assim, com todas as palavras, existe a plenitude de Deus no casamento. Amém. Aquilo que o Senhor faz verdadeiramente é perfeito. Independente daquilo que a gente está vivendo, seja a situação que for, Ele entra, Ele transforma toda a nossa história. Lu, é tão profundo, até o escutar isso, né? Sou casada 2 vezes, né? Com o mesmo marido, aquela questão a prova de uma restauração, né? E ver o cuidado de Deus com o seu coração, com o coração dele. Quando você vai falando dos processos, né? Quando você fala ali que ele, nem pelo telefone vocês davam certo. Não. E ele longe, ele um lugar, você em outro, né? Não tinha, às vezes, tanto convívio, às vezes coisas banais que tinham que se resolver, nem isso. Não tinha E mais. A partir do momento ali, você vê que Deus fez a obra no coração dele, no seu. E ali vocês, aquela construção que poderia ter sido feita, né? Mas não foi feita
Deus está no controle, mas Sim. Deus, ele fez essa construção com vocês dois depois, né? Isso. A gente não está aqui para falar que casar novo é errado, ou o tempo... Não. Existe momentos na vida de cada um, existem escolhas na vida de cada um. Eu acho que o que Deus deseja é o nosso coração, né, em obediência a Ele, né? Exatamente. E se for falar assim, é claro que existem oscilações, situações que vocês tiveram que o quê? Se reaprender, né? Foi. Mas é interessante que hoje você falando, às vezes tantas mulheres, né, estão passando por isso. Exatamente. Às vezes tantas pessoas já estão desacreditadas. Isso. E hoje você vem como resposta, né, à sua vida, ao seu casamento, à sua família, a dizer assim, Deus pode fazer. Pode. Mas a gente tem que permitir. Isso. Quando você realmente falou, é o sim, né? É o sim. É a gente dar aquele sim pro Senhor e falar, não, eu abro mão. Eu abro mão de tudo, tomo o controle. Porque enquanto a gente acha que é com as nossas forças que nós vamos conseguir uma restauração familiar, a gente não consegue. Só quando Ele entra que Ele pode verdadeiramente transformar. Só Ele tem o poder de transformar o homem. E uma coisa que a gente precisa de entender, que muitas das vezes a gente está orando e pedindo ao Senhor por uma restauração de casamento, né? Sim. Mas se a gente for olhar pela palavra, a gente não encontra, pastora, nenhuma passagem na Bíblia onde o Senhor fala que Ele restaura um casamento. Mas existem várias passagens onde o Senhor restaura o quê? Pessoas. Né? Verdade. Então, na verdade, o que o Senhor queria era nos restaurar. Sim. Era me restaurar e era restaurar o meu esposo. Sim. Era estar restaurando a nossa casa, Sim. a nossa família. Então, é isso que a gente precisa de entender. Porque a gente costuma sempre ficar naquela oração, Senhor, restaura o meu casamento, achando que a culpa é sempre do outro. Sempre. Sendo que, na verdade, não é isso que o Senhor tem. Porque eu lembro de algumas orações minhas quando eu orava e eu via dessa forma, Sim. que a culpa era dele. Sim. E eu orava, falava, Deus muda, Senhor transforma. E eu não me esqueço de um dia em que o Espírito Santo de Deus veio e falou bem assim comigo, vou eu mudar você primeiro. Olha. E hoje eu consigo entender sobre isso. Sim. Hoje eu entendo que realmente o que Ele queria era isso. O que Ele faz é isso. Ele transforma pessoas. É verdade. Não casamento, pessoas. Sim. Então, quando a gente traz esse entendimento, entende assim, olha, o Senhor quer fazer uma restauração aqui em quem? Em mim. Nele. Sim. E começa a orar para essa restauração, Senhor, me restaura, Senhor, me transforma, né? Muda o que tem que ser mudado em mim, muda o que tem que ser mudado nele. Aí o Senhor entra. Sim. Aí Ele entra e muda toda uma história. Sim, a disposição do nosso coração, né, em ser ensinável, em aprender. Falar que foi, claro que a gente já está falando aqui de uma forma resumida, processo de anos, né? Sim. Processos dolorosos. Foi. Aí parece, nossa, foi tudo tão lindo, né? E não, só vocês que sabem. Exatamente. Tudo que vocês tiveram que reaprender, renunciar, né? Mesmo que vocês vieram com bagagem, mas vamos falar assim, estavam mais maduros, às vezes, para muitas áreas, mas também não estavam maduros para outras também, né? Tem muita coisa que vocês entenderam, que às vezes uma cabeça lá de 18, 19 anos mudou, passando-se 10 anos, né? 7, 10 anos, por aí vai. Mas daí, mas existe também as bagagens que ficaram, que muitas vezes nos impedem de crescer. Exatamente. Porque não é simplesmente um estralar de dedos. Algo que eu falo isso muito na igreja, com as pessoas aqui, para as mulheres, é o seguinte, a gente tem uma visão de Deus como se Deus fosse um mágico. Simplesmente vai tocar e tudo mudou. E é não o que é nós estamos assim. falando assim. Deus muda o quê? É o nosso coração. É o nosso coração. Deus trabalha o nosso caráter. Isso. Deus trabalha a nossa visão limitada. Né? E Exatamente. nisso, quando Deus vai transformando as pessoas, vamos falar, nós estamos falando aqui de família. Uma família toda vai ser atingida. Isso. Imagina o coração do seu filho. Hoje, pensando assim, um processo todo vivido. Exatamente. Hoje já existe uma restauração na vida dele também. Sim, existe uma né? restauração hoje na vida dos meus filhos. Sim. Porque eles sofreram muito dentro dessa situação. Sim, os dois. Né? As crianças serem criadas longe do pai. Sim. Isso para uma criança realmente traz muito estrago, né? Claro. E hoje eles verem aquilo que o Senhor tem feito, hoje eles verem o amor do pai deles comigo, o meu para com o pai deles, aquele carinho, aquela união dentro da família, né? Sim. Aquela restauração, com certeza é o que eles vão levar para o casamento deles.
né? Hoje, quando os meus filhos chegarem a casar, eles já não vão mais poder falar. Eu vim de uma família disfuncional, como eu vim, como o pai deles veio, não. Eu vim de uma família onde ali o Senhor, Ele que controla tudo, né? A minha mãe hoje é uma mulher restaurada, meus pais são restaurados, tem um casamento restaurado. O meu pai é um homem que respeita, que ama a minha mãe. Hoje eles vão estar levando isso para a casa deles. Então, a gente tem que olhar e valorizar mais a família por esse lado. Sim, e lutar pela nossa família. Sim. E a própria palavra vai dizer, pastora, que aquele que não tem sabedoria, peça. Que o Senhor dá. Né? E muitas das vezes tem mulheres perdidas, sem saber, eu não sei como eu vou agir aqui dentro com meu esposo, com o filho. Peça ao Senhor sabedoria, mulheres, porque o Senhor dá. É isso só pedir, né? Porque quando nós voltamos, eu precisei de pedir essa sabedoria. Sim. Porque, como você falou, eu trouxe bagagens, ele também trouxe bagagens. Sim. Que precisavam se organizar. E sozinho, novamente, nós iríamos fracassar. É verdade. Com certeza. Mas como nós pedimos a sabedoria do alto, o Senhor tem nos dado todos os dias essa sabedoria. E assim, Lu, quando vocês pegam, às vezes, pensando assim, no que passou, no que vocês já enfrentaram, às vezes vocês pegam, eu imagino assim, às vezes olhando assim, nossa, como que a gente rompeu, como que a gente foi vitorioso, né? Como que, às vezes até com um olhar assim, nossa, às vezes coisas tão pequenas, às vezes até vocês têm esses contatos, sim, não é, Lu? Sim. De pensar assim, não, a gente venceu, mas tem tanta coisa que a gente podia ter deixado, se torna algo não pesado como um passado, mas algo que os motivou a entender assim, não, Deus cuidou, eu estou rompendo, eu tô conquistando, eu estou melhorando a cada dia, porque o casamento é todos os dias, né? Todos os dias. Não quer dizer que vocês já viveram todo um processo, sim. Deus tem conduzido, mas não quer dizer que não vai ter outras situações que a gente não tenha que cuidar, né? Mas hoje, falar assim, de um marco, né, na sua família, de olhar às vezes para trás assim e falar assim, gente, às vezes até inacreditável. Verdade. Porque foram 10 anos, né? Muitos anos. Foram 10 anos nós dois separados. Então, assim, é muito tempo, 10 anos. É um ciclo muito grande. É um ciclo grande. Não é que nós 2 vivemos. anos, 3, não. Então, hoje a gente consegue se alegrar nas mínimas coisas um com o outro, sabe? E cada dia o Senhor tem trago novas alegrias. Amém. Cada dia nova conquista. Cada dia a gente tem aprendido mais e mais um com o outro. Sim. Sabe? E eu fico assim maravilhada, porque como eu falei, por eu já ter vindo dessa família toda, né, que era disfuncional, sim. eu não acreditava em uma plenitude do casamento. Sim. Eu olhava para famílias, eu olhava para casamento e eu não via, eu não conseguia ver isso. O que hoje eu vivo. Sim. E é o que muitas mulheres chegam falando, não tem, gente, é impossível, casamento é ruim, casamento é isso, casamento é aquilo. Eu falo, gente, não é bem assim. Existe sim uma plenitude dentro do casamento. Sim. Vocês podem viver coisas maravilhosas no casamento, sim. quando deixam o Senhor entrar e trabalhar, sim. né? E tem sido, assim, maravilhoso viver esse novo casamento, porque nós casamos, foi dia 27 de 98, foi o nosso primeiro casamento, né? E agora já vai para 11 anos que nós casamos novamente. E foi tão interessante que o primeiro foi no dia 27 de setembro e o segundo foi no dia 26 de setembro. Ah, por um dia. Por um dia. Gente, até nisso. Até nisso o Senhor cuidou de tudo. Nos mínimos detalhes. Um marco na vida de vocês, sim. né? E aí, esses detalhes, às vezes, você já até falou um pouquinho aqui, mas o que te marcou mais essa questão dessa volta de detalhes que você tem visto o fortalecer de Deus na sua vida? Igual você falou assim, hoje a gente se alegra com os detalhes. Coisa que atrás não tinha. Não tinha. Mas o que tem feito cada vez mais vocês terem uma outra visão desse casamento? Por exemplo, isso mesmo que você falou, né? Hoje são detalhes, hoje é isso, hoje é aquilo, hoje ou eu perdoo mais, hoje eu tenho mais paciência. Sim. O que você tem mais para agregar para a gente falando desse novo ciclo que você observou nesse novo tempo para vocês? Nesse novo tempo, eu tenho aprendido justamente a ser uma mulher com mais sabedoria. Né? Em falar menos, porque nós mulheres temos essa tendência sim. de reclamar muito, sim. de murmurar demais. É verdade. E essa é uma área onde o Senhor tem trabalhado muito comigo. Eu tenho aprendido muito isso hoje, sabe? A calar, a saber a hora certa de falar, sim. né? É um elogio na hora certa. É verdade. Né? É um calar na hora certa. Sim.
Então, hoje eu tenho aprendido muito sobre essa área. Hoje Deus tem trabalhado muito em nós nessa área, nessas pequenas coisas, nesses pequenos momentos. E eu vejo esse cuidado de Deus nos ensinando essa sabedoria, nos dando essa direção. Olha, agora não. Agora é hora de silenciar. Agora você silencia. Agora é o outro que vai silenciar. Não, agora é hora de fazer um elogio. Olha. Até nisso a gente tem aprendido. Ô, Lu, é tão interessante porque quando a pessoa ainda está com aquela mentalidade que você falou no início, que até que você tinha, de uma restauração do casamento, que Deus restaura pessoas. Sim. Isso, olha como que a restauração de Deus é tão profunda que há um respeitar um do outro, um limite um do outro. Se a gente entende que um casamento é uma troca, é uma renúncia dos dois, é os dois lutando para que dê certo, tem muitas coisas que às vezes que muitos casais não precisavam passar, não precisariam estar enfrentando, por causa de quê? Porque muitas vezes a gente tem a visão do casamento muito egoísta. A gente olha para o meu bem. Eu caso para ser feliz, né? Esse lema. Não, eu caso para fazer o outro feliz. E essa é a troca um do outro, né? Detalhe que você falou, coisa que muitas vezes se perdeu em vários casamentos hoje, muitas mulheres nos assistindo, às vezes de saber até fazer um elogio, às vezes saber o momento certo de falar algo e ir pegando o gancho. Se Deus fala que dá sabedoria, é só pedir. Exatamente. Né? O erro nosso é que a gente quer que Deus faça algo que nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Não é isso que você tem trago? E a gente precisa de entender que não existe um príncipe encantado. Sim. Né? E a gente acaba idealizando essa questão do príncipe encantado desde lá da infância. É verdade. Né? Ah, um príncipe encantado. Gente, não existe príncipe encantado. Existem pessoas que têm dificuldades, que têm problemas, como eu tenho. Todos nós, ninguém é perfeito. Todo mundo tem as suas adversidades. Todo mundo, como eu falei no início da fusão, todo mundo quando casa traz culturas, traz cargas, né? Desde lá de trás, desde a infância, da família, da forma que a família era. E quando se chega dentro do casamento, precisa de quê? De diálogo. E a gente entender o verdadeiro significado do amor. É verdade. O que Jesus nos mostra? O que é o amor? Olha para a cruz. Aquilo que é o amor, né? Então, quando a gente entende o verdadeiro significado do que é o amor, a gente consegue, pastora, fazer o outro feliz. E entender que não é mais sobre mim, mas é sobre ele. É verdade, né? É sobre fazer o meu esposo hoje feliz. Sim. E assim vice-versa. Isso aí. E aí você consegue ter esse casamento com esse equilíbrio, com essa graça de Deus, conduzir uma família. E em plenitude, né? Em plenitude. Ô, Lu, você acredita que já acabou o nosso programa? Sério? Sério. E nós estamos que falar? Nós continuamos, né? Vamos continuar. Mas deixa eu te falar algo. Eu quero abençoar a sua vida, sua caminhada, sua história. E que o Senhor continue te levando a restaurar outras vidas, outros casamentos. Foi muito importante ter você aqui comigo. Né? Que você volte para outros testemunhos também, que nós sabemos que terão muitos.